Excelente notícia no Vasco, a proposta já está nas mãos. Vamos falar sobre os próximos passos jurídicos aqui também nesse vídeo. E claro, você vai ficar sabendo sobre negociação com o treinador e muito mais. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi. Estou chegando com tudo nesse momento, sabadão, hein? Recheado de informações importantes do Vasco. E é claro, você torcedor vascaíno vai ficar por dentro de tudo. Mas antes eu peço sempre na humildade e na moral o seu joinha, o seu like avisa para a plataforma que falar do nosso Vasco da Gama é positivo, traz mais vascaínos apaixonados para esse vídeo e faz também com que o nome do Vasco nos top trends da plataforma suba, que é a nossa missão aqui, valorizar sempre a marca Vasco, midiaticamente falando. Nesse vídeo vamos falar muito de Vasco, mas claro, você que não é inscrito, se inscreva no canal, botãozinho aqui embaixo escrito inscreva-se, faça parte da nossa família aqui que cresce a cada dia mais. Somos mais de 108 mil vascaínos apaixonados aqui no canal e você faz parte também da nossa família, então clique ali embaixo no botãozinho escrito inscreva-se. Olha só, hein? Nesse vídeo vamos falar muito sobre as negociações. A proposta está nas mãos e ela vem do exterior. Vamos falar sobre o novo treinador e os próximos passos jurídicos, né? A respeito da liminar ou da reconsideração, a justiça se movimentando e o Vasco atrasado já, né, na venda da SAF vascaína. Olha só, eu quero falar primeiro sobre a proposta que está nas mãos. O Deportivo Cali já fez 3 propostas para contar com Marino Inestrosa. Dentro do Vasco, as propostas foram consideradas baixas, foram consideradas frágeis, foram consideradas muito insuficientes àquilo que o Vasco já investiu. E outra, dentro do Vasco, acredita-se que Inestrosa possa dar a volta por cima, possa voltar a jogar o bom futebol que apresentou no Atlético Nacional da Colômbia. Então existe agora um imbróglio, né, entre o novo treinador avaliar essa situação, se vai ou não utilizar Marino Inestrosa, ou se o Vasco negocia o jogador dentro dos parâmetros no qual considera algo sustentável de acordo com o investimento que o Vasco fez de pouco mais de 5 milhões de dólares para contratar o jogador. A proposta já está nas mãos e o Deportivo Cali já aprovou, né, o investimento para tentar contar com o colombiano, que vê com bons olhos, tá? Não a saída do Vasco, mas retornar ao futebol colombiano para retomar o bom futebol. É óbvio que o jogador tem contrato com o Vasco e o Gigante da Colina quer recuperá-lo, pelo menos recuperar o investimento, né, feito no atleta. Vamos falar sobre o novo treinador. Um novo nome entra na pauta do Vasco, e um nome que passou pelo Corinthians, passou pelo Cuiabá, passou pelo Remo, foi muito mal, né, em todas as suas passagens. Estou falando do português Antônio Oliveira. O treinador está na pauta do Vasco, tem uma aceitação ali interessante, né, no departamento de futebol do clube e o nome está sendo debatido na diretoria vascaína. Antônio Oliveira está dentro dos parâmetros negociais, né, valores, salário e entre outras coisas, mas tem alguma resistência de uma parte, né, uma ala da diretoria. Então, dentro desse aspecto, é mais um nome que o Vasco entra agora, né, dentro da sua agenda. Antônio Oliveira, Roger Machado, possivelmente o Jair Ventura, né, que pertence ao Vitória. Até o presidente do Vitória falou que o Jair Ventura é maluco se sair do Vitória para vir para o Vasco. A que ponto, né? Estamos chegando, né? O presidente do Vitória, com todo respeito ao Vitória, a instituição, mas a gente está falando do Vasco, campeão da Libertadores, enfim, não vou nem citar aqui. Eu acho que é um desrespeito. Óbvio que a gente sabe o turbilhão de problemas que o Vasco vem vivendo hoje, mas para o treinador é algo indiscutível, né? Treinar o Vasco e o Vitória, se a gente for pensar em peso institucional, é óbvio que o Vasco é muito mais atrativo. Mas para o presidente do Vitória, que defende o lado dele, falou que o Jair Ventura seria louco se aceitasse vir para o Vasco. E a gente vai ver as negociações em andamento. O Vasco corre para fechar com um novo treinador, né? A gente tem um jogo do Brasil amanhã, aí trava um pouco as negociações, e é mais um dia, 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 e assim o Vasco vai ficando sem treinador. Daqui a pouco a gente vai jogar no dia 16 contra o próprio Vitória sem treinador, se continuar dessa forma, né, nessa dificuldade toda. Enfim, a gente torce
para que o Vasco feche logo com um técnico que seja agradável também para os ouvidos do torcedor do Vasco, né? Enfim. Falando em treino, falando em treinar, falando em se preparar, o Vasco fez um jogo treino hoje contra o Boa Vista, né? Resultado de 2-1, um gol de JP e do Nuno Moreira. O Boa Vista e o Vasco treinaram em 4 períodos de 30 minutos. 4 períodos divididos em 30 minutos. E nos 3 primeiros foi 0-0. Aí, se modificando, o time reserva entrou com alguns garotos, o Vasco foi e construiu o resultado com o time reserva. Então, foi assim o jogo treino de preparação. O Bruno Lazzaroni conduziu, né, esse jogo treino. 2-1 para o Vasco em cima do Boa Vista de Saquarema. E o jogo treino foi no CT Moacir Barbosa. Vai lá nos comentários e deixe a sua opinião. Imbróglio jurídico, dificuldades diante da justiça, venda da SAF parada. Quais os próximos passos para derrubar a liminar, a reconsideração jurídica, a saída da juíza do caso, a interventora, a nova interventora, entre outros pontos? O professor José Humberto traz com excelência toda essa fala. Lembrando que eu deixo sempre aqui o canal, né, do professor José Humberto, Direito Empresarial. É muito interessante vocês irem lá, porque ele fala muito bem sobre isso. E é claro, vou deixar aqui para vocês a fala do professor José Humberto e ali na descrição o link do canal para vocês se inscreverem lá e acompanhar também, né, toda essa fase da SAF vascaína sobre o direito empresarial, no qual o professor José Humberto é especialista. Beleza? Corre lá, forte abraço, saudações vascaínas. Vamos ouvir aí o que falou professor José Humberto. Mais prazer estar aqui com vocês. Pois é, pessoal, que novela esse caso do Vasco, hein? Agora a juíza pediu para sair e mais. O escritório de advocacia que representa o Vasco SAF, lá na recuperação judicial, pediu para sair também. Entender melhor o que está acontecendo, e é tão complexa essa situação do Vasco, né, que nós não sabemos aí onde que ela vai terminar, quais serão os próximos desdobramentos. Mas antes aqui, pedindo para você deixar o like, né, compartilhe esse conteúdo, hype esse vídeo aqui, a presença de vocês é muito importante aqui no canal, vocês é que dão vida aqui para o maior canal de direito empresarial do YouTube. Se não é inscrito, se inscreva. Pois é, pessoal, olha só que situação, né? A juíza do caso, lembra? A juíza que afastou o conselho de administração, tirou o Pedrinho, essa polêmica toda que está acontecendo, nomeou uma interventora, ela agora pediu para sair. Eu vou falar sobre isso, mas quero dar um passinho para trás, lembrando que a juíza afastou o conselho de administração. Ela tirou o Pedrinho, mais 2 conselheiros, restou um que creio que ela não sabia, mas que no relatório da Samantha Longo apontou, olha, tem um 4º membro ali, ó, o Alexandre, tem outro conselheiro de administração ali. Por outro lado, sem conselho de administração, ela nomeou a interventora, Samantha Longo, que ficou poucos dias, apresentou um relatório e falou que por questões pessoais de segurança, né, alguma coisa aconteceu, ela pediu para sair também. E também o Conselho Fiscal, ele pediu uma renúncia coletiva, todo mundo querendo sair. Olha, estamos fora, não queremos ficar aqui no Conselho Fiscal. Pois bem, volta para a juíza e ontem ela dá um despacho se declarando suspeita. Isso mesmo, ela fala, olha, por acontecimentos aqui, eu estou me declarando suspeita, vou passar esse processo para o juiz da 6ª Vara Empresarial. Vamos entender o que é a suspeição? Está lá no Código de Processo Civil, lá no artigo 145. Ele traz algumas hipóteses. Não estou dizendo que é para a juíza, do caso da juíza. Ela informa que passou essas justificativas para os respectivos responsáveis, mas a suspensão ela ocorre quando o juiz do caso, a juíza, ela pode ser amiga íntima ou inimiga de qualquer uma das partes ou dos advogados, isso pode acontecer. Se ela receber presentes de pessoas que tiverem interesses na causa antes ou depois de iniciado o processo, quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, do cônjuge ou companheiro, se for interessado no julgamento do processo em favor de qualquer uma das partes. Bem, isso aqui são algumas hipóteses de suspeição no processo. No despacho da juíza, e é bom salientar isso, ela primeiramente homologou, né, a saída da Samantha Longo, e aí ela colocou o seguinte para justificar a suspeição. Ela falou, olha, da superveniência de fato que enseja a declaração de suspeição desta magistrada. E ela narra aqui nesse despacho que ela recebeu, olha que interessante o que ela falou, o seguinte, na presente data, recebi do gabinete da 4ª Vara Empresarial, o dela, os advogados da recuperanda, do Vasco SAF, em conjunto com o advogado do terceiro interessado investidor, o advogado Marcos Lamac. Ocasião em que reforçaram oralmente os fundamentos descritos na petição, que entendem aptos a justificar a reconsideração da decisão anteriormente proferida. Ou seja, a decisão que ela deu para ela reconsiderar, mudar, cancelar essa liminar. Vamos colocar assim dessa forma. Só que aí, veja que, olha o que ela colocou. Não obstante, após finalizar o atendimento
presencial aos advogados presentes no fórum, às 20 horas e 14 minutos dessa data, sobrevieram ao conhecimento dessa magistrada fatos supervenientes, que já foram devidamente comunicados às instâncias, órgãos funcionais superiores desse Tribunal de Justiça. Por esses motivos, declaro-me suspeita para continuar atuando no presente processo. Olha só, pessoal. O que aconteceu, afinal de contas? Quais são essas causas? Isso virá à tona? Terá uma transparência? Porque esse processo aí não está em segredo de justiça, hein? Importante que todos possam aí ter essas informações, porque a magistrada se declarou suspeita, né, para julgar, que ela não tem a possibilidade ou a imparcialidade, seja o que for, para continuar neste processo. Determinou a remessa para o juiz da 6ª Vara Empresarial, que receberá o processo e poderá reanalisar essa liminar, mantendo ou alterando. Isso aqui é importante, porque teremos agora um novo juiz para analisar. Antes de remeter, ela já nomeou uma nova interventora, já que a Samantha Longo saiu, foi nomeada a senhora Adriana Campos Conrado Zamponi, que é administradora judicial, já no processo aqui. Mas ela fez em conjunto. Ela manteve também a administração junto com o Alexandre Cordeiro Macedo, que é aquele 4º membro que apareceu no relatório, que é um dos que faz parte ali do Conselho de Administração. Bem, temos agora uma interventora junto com o administrador provisório, que é o senhor Alexandre Macedo. Tudo isso aqui gera novos episódios, e o Vasco está realmente numa situação bem complexa, porque não houve ainda o recurso quanto a essa liminar, e agora a juíza também pediu para sair, a interventora pediu para sair. Quem mais pedirá para sair desse processo? E é tão complexo. Fala, nossa, Humberto, acabou, e não acabou. Porque no processo de recuperação judicial, o escritório que representa o Vasco SAF, renunciou ao mandato advocatício. Pediu para sair também. Poxa, mas pediu para sair por qual motivo? O escritório colocou o seguinte, vejam só, que desde então, né, do acompanhamento do processo de recuperação judicial, tem atuado na defesa dos interesses das recuperandas, que é do grupo do Vasco SAF. No entanto, por razões de foro íntimo, o escritório, não precisa aqui mencionar o nome, né, o escritório não se sente mais confortável em continuar patrocinando o interesse do Vasco SAF, e aí pediu a renúncia. Então, veja, pessoal, que agora também vai ter que nomear um outro escritório para representar o Vasco lá na SAF do Vasco, junto à recuperação judicial. A minha pergunta é, está tendo muita pressão, e o que está acontecendo? Quais são essas situações alheias ao Poder Judiciário aqui que está fazendo essa renúncia coletiva, esse afastamento coletivo? Olha que o Vasco vai colapsar com essa situação. Veja, a juíza, prestes a vender, vamos só recapitular, prestes a fazer a venda do Vasco, prestes a anunciar, veio a decisão judicial que afastou o Conselho de Administração, tirou o Pedrinho, né? Tirou o Pedrinho e os outros conselheiros. Aí vem o Conselho Fiscal e pede a renúncia coletiva. Aí nomeia o interventor. A interventora fica só 6 dias e pede para sair por uma questão de segurança pessoal. Aí vem a juíza e pede para sair também por uma questão de suspeição. Não explica o que. Aí vem o escritório de advocacia que representa o Vasco na recuperação e pede para sair também. Olha, pessoal, muito estranho tudo isso está acontecendo. O fato é, e a torcida agora, é que o processo vai chegar num novo juiz, que é o da 6ª Vara Empresarial, que reapreciará essa liminar. O que eu quero perguntar para você é o seguinte, esse novo juiz, ele vai cassar ou não essa liminar? É isso que eu quero saber de vocês. Se vai cassar totalmente, se vai cassar parcialmente, ou se manterá essa decisão liminar. É o que eu quero ouvir de vocês. Bem, cada dia um novo capítulo nessa novela.